Olá, me chamo Náguila Cristina Vieira Silva e passo a apresentar ao segundo Congresso de Psicologia Brasileira o trabalho Trabalhando o Protagonismo Infanto-Juvenil no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS, de autoria de Náguila Cristina Vieira Silva, Luciana Moreira Machado, Lara Elige Miranda Araújo, graduandas do curso de Psicologia do Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão, Unifacema, com a colaboração de Pedro Wilson Ramos da Conceição, psicólogo pela Universidade Federal do Piauí, docente do curso de Psicologia do Unifacema e doutorando em Psicologia pela PUC Minas, e Maísa Milena e Silva Almeida, psicóloga pela Universidade Federal do Piauí e mestra em Psicologia pela Universidade Federal do Maranhão. Ainda se discute, qual o papel da psicologia dentro dos órgãos de assistência social, visando compreender, por exemplo, que a formação do psicólogo ele deve abranger bem mais do que uma abordagem clínica individualizada, e entendendo que o ser humano ele não é apenas um indivíduo biológico e emocional, mas ele também é carregado de um contexto histórico, social, cultural. E trabalhar esse protagonismo infanto-juvenil parte, como apontam Lima, Santos e Silva, 2016, de uma perspectiva de entender como é importante para o desenvolvimento infanto-juvenil possibilitar a compreensão sobre as responsabilidades resultantes da garantia de seus direitos, caminho que possibilita o sentir-se parte de um todo. Entende-se que crianças e adolescentes eles podem e devem ser inseridos nessa participação ativa em sua comunidade, como agentes transformadores de fato e construtores também de seu espaço, pois isso possibilita a este público infanto-juvenil sentir-se valorizado, oportunizando um olhar sobre si e também de um espaço de local de fala. Esse trabalho desenvolvido, ele é construção de uma prática da disciplina, foi um projeto de intervenção realizado no âmbito da disciplina de estágio básico em Psicologia Social Comunitária e que teve como participantes, como público-alvo, as crianças em idades de 5 a 12 anos, integrantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que é o SCFV, do Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS, no turno matutino. O mesmo estando localizado na cidade de Caxias, Maranhão, e funcionando das 7h30 às 16h30. No desenvolvimento deste projeto, utilizaram-se técnicas de dinâmicas de grupo com um enfoque numa abordagem psicossocial, que incentivassem os sujeitos participantes a uma percepção sobre si e sobre o seu espaço de vivência. Foram utilizadas rodas de conversas para a exploração e reflexão acerca dos temas abordados e oficinas de produção de desenhos, como também produções de cartazes e maquetes, com o intuito de promover medidas de ações compartilhadas, auxílio na interação, desenvolvimento pessoal, coletivo também entre os sujeitos participantes das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Isso contribuiu para uma tomada de consciência destes participantes enquanto sujeitos ativos e protagonistas dentro da sua comunidade e meio social, sendo trabalhado então por meio de 9 encontros que ocorriam todas as quintas-feiras no turno da manhã entre os meses de março, abril e maio. As atividades desses encontros elas duravam em média 1h20 a 2h20, dependendo da demanda do dia. O primeiro encontro, que foi a apresentação do projeto e seus objetivos, teve como principal interesse possibilitar às estagiárias conhecer as demandas dos sujeitos envolvidos. Nisso, foram realizadas também dinâmicas como a da árvore, em que as crianças elas puderam escrever pontos positivos, apontar, na verdade, os pontos positivos e pontos negativos do equipamento, bem como falar, dando espaço a elas para que falassem sobre o que gostavam e aquilo que não gostavam, por meio de uma roda de conversa também. Como resultado, foi possível aprender sobre as vivências, gostos, sentimentos e preferências das crianças do local. A partir daí, foi possível construir esse projeto de intervenção que se estruturou basicamente em rodas de conversas para reflexões de temas importantes à demanda delas
e oficinas de produção, para pôr em prática aquilo que haviam sido refletidos e trabalhados dentro dessas rodas de conversa. A primeira roda de conversa foi sobre o tema protagonismo infanto-juvenil. A intenção da equipe para a realização desta atividade é que as crianças pudessem pensar sobre suas preocupações, problemas enfrentados em seu bairro, com enfoque na conscientização sobre o entendimento de que a criança e o adolescente eles podem ser agentes transformadores do seu meio social e como podem participar na melhoria de sua comunidade. Então, eles tiveram um espaço em que eles puderam produzir desenhos em que eles apontavam como de fato era o bairro onde eles moravam e como eles gostariam que fosse esse bairro. Foi possível fazer uma reflexão sobre a realidade de cada sujeito, entender também a importância do meio ambiente, sobre a importância da preservação da natureza, os espaços de vivência, apresentado o termo reciclagem, e foi possível, então, conhecer e apresentar o local de vivência dessas crianças de acordo com suas próprias impressões e as dificuldades que eles veem no cotidiano, promovendo assim essa reflexão sobre a sua participação e desenvolvendo também um sentimento de responsabilidade social. Então, todas as rodas de conversa, elas tiveram esse intuito de promover reflexões, promover locais de fala para essas crianças, e essas oficinas colocavam em prática essas atividades. A roda de conversa Meu Corpo, Meu Tesouro, ela trouxe um significado a mais. Foi uma intervenção que trouxe matemática o abuso sexual infantil. O objetivo era que as crianças elas percebessem e entendessem sobre os perigos que traziam as más intenções de estranhos e até desconhecidos. Dessa forma, ensinando e buscando aprender a importância do cuidado com o seu corpo e o reconhecimento de suas partes íntimas. Então, trabalhamos por meio de um vídeo sobre não se deixar ser tocado por estranhos nas suas partes íntimas. É um vídeo, inclusive, utilizado nas campanhas infantis contra o abuso e a exploração sexual infantil. E foi trabalhada com eles também uma música, que é a música O Seu Corpo é um Tesourinho. Foi o que deu título à roda de conversa e é também a música tema da campanha Faça Bonito. Após essa roda de conversa, foi feita uma confecção de cartazes, onde essas próprias crianças elas produziram os desenhos, as artes e as frases que estariam estampando nesses cartazes para conscientizar sobre o cuidado e a prevenção contra o uso e a exploração sexual infantil. O serviço, de fato, ele visa diminuir a negligência sofrida pelos assistidos. Negligência esta que muitas vezes é global, porque envolve saúde, educação, a integridade física, moral e emocional da criança e do adolescente. E essa experiência de estágio, ela se configurou como algo muito proveitoso, em que as crianças elas puderam se mostrar depois bastante participativas, sempre atentas às atividades. Isso desenvolveu e contribuiu para a formação de um protagonismo no meio em que vive, bem como promover o seu desenvolvimento social como sujeitos participativos e críticos, que sejam capazes de desenvolver autonomia, evitar situações de abuso, trabalhar em conjunto com os demais sujeitos do seu convívio. Por meio dessas interações, além do fortalecimento dos vínculos grupais, fazendo com que os indivíduos se sintam seguros em se sentir atuantes em sua comunidade, foi possível desenvolver entre os sujeitos participantes esse sentimento de responsabilidade social, de cooperatividade, de proatividade. Então, percebe-se aí a importância, até para a proteção e para o desenvolvimento das crianças, essa tomada de consciência sobre si mesmo, sobre seus direitos, sobre seus deveres, dando espaço para apresentar suas ideias, promover o fortalecimento dos vínculos sociais e, tão importante quanto, promover o local de fala para expressar, para falar sobre aquilo que lhe incomoda, sobre aquilo que ela percebe, que ela constrói no mundo em que ela vive. Apresento as nossas referências bibliográficas e agradeço a oportunidade.